Fala, investidor! Eu sou o Anderson Costa, eu falo sobre fundos imobiliários e Fiagro aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Rura 11, que é o Fiagro da Itaú Asset. Vamos fazer uma atualização do mês de junho de 2023. Então, bora lá falar sobre o fundo. Número de cotistas: 21.982 cotistas, vem crescendo o seu número de cotistas. E o seu patrimônio total continua em 982 milhões e 662 mil, é um fundo bem grande. O seu valor por cota patrimonial R$ 10,07, mas o seu valor está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Então, no mercado está sendo negociado a R$ 10,48. Então, ele está sendo negociado com ágio, ou seja, está sendo negociado caro. Ele está se mantendo nesse valor aí de 10,40, 10,50 e fica variando entre esse intervalo. Então, vai ter uma oportunidade para quem é cotista e para quem não é também, se houver sobras, que vai ter a terceira emissão de cotas do fundo. Vamos falar já já sobre a emissão, o valor que ele quer captar. Então, é uma boa oportunidade para comprar ele um pouco mais barato. E o último pagamento do Rura 11 foi agora, dia 7 de junho, né? Fez recente o pagamento, que pagou 14 centavos por cota. Então, veio um rendimento bem alto esse mês. E na cotação base, para quem comprou a R$ 10,39, tem um rendimento mensal aí de 1,35% de rentabilidade ao mês. Então, veio alto o rendimento esse mês, isso aí o que justifica esse rendimento, porque nos últimos meses, 2, 3 meses, o Rura vem entregando 11, 9, 12 centavos. Isso, um dos motivos, né? Os dois motivos principais que vem baixo rendimento nesses períodos é a questão de dias úteis, que os dias úteis influenciam em alguns fundos e nos fiagros também. E a outra questão é que o Rura 11 e os seus devedores têm os pagamentos mensalmente dos juros, mas existe também alguns devedores que é trimestralmente e semestralmente. Então, cai no período aí do mês aí que não tem devedores trimestral nem semestral e acaba que o rendimento vem baixo. Então, você precisa entender isso também quando o rendimento vier baixo por conta dessas questões. Claro que tem que acompanhar o relatório, eu vou estar trazendo aqui o relatório sempre para a gente poder estar entendendo o motivo dos altos e baixos rendimentos desse fundo. E a gente tem os últimos pagamentos, os últimos 12 meses de pagamento do Rura 11, a gente pode perceber que tem uma variância entre 11 centavos a 14 centavos, mas não, teve meses aqui que teve 10 centavos aqui em fevereiro desse ano. Qual foi o outro mês aqui? Em julho do ano passado também teve 10 centavos. Mas ele, a maioria, a média é entre 12 e 13 centavos. E tem alguns momentos que paga 14 centavos, como aqui em novembro do ano passado, em janeiro desse ano e agora em junho pagou 14 centavos também. E para quem está comprando, né, na cotação de mercado de R$ 10,48 e pegando os últimos 12 meses do fundo, ele te entrega aí um dividend yield anual de 13,38%. Aqui embaixo tem a liquidez média diária do fundo, tem uma liquidez muito boa de 1.300.000 sendo negociados diariamente. E entrando no relatório, a gente vê que o objetivo do fundo, que é investimentos nas cadeias produtivas do agronegócio, e o Rura 11 tem o objetivo de retorno de CDI mais 3% da sua carteira. Mais aqui à frente, no relatório gerencial do Rura 11, nós encontramos as exposições que tem do patrimônio do fundo. Primeiramente, aqui do lado esquerdo, por região, a gente consegue ver que ele é bem diversificado geograficamente. Tem em vários estados, tem os seus devedores, e tem praticamente metade do patrimônio do fundo dos seus devedores estão ali nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Do lado temos a exposição setorial do Rura 11, vemos que ele também é bem diversificado por tipo de setor do agronegócio. Então são vários setores: açúcar e etanol, produtor rural de grãos, de uva, melão, cana-de-açúcar, avicultura e dentre outros. E embaixo temos a exposição por tipo de garantia do fundo. Então vemos que 39% é em alienação fiduciária de terras, ou seja, algumas operações, se der algum tipo de problema e o devedor não conseguir pagar o fundo, então o Rura 11 pode aí adquirir as terras para si e fazer a venda e poder reaver o valor que foi investido. E aqui no relatório mostra que são 45 devedores e 23% do patrimônio líquido do fundo está no top 5 devedores, que devem ser devedores de boa qualidade, no caso, que fazem os seus pagamentos ali normalmente,
sem nenhum tipo de problema, e o fundo está exposto em 15 segmentos e culturas diferentes do agronegócio, e o valor médio por devedor dá 19,6 milhões de reais. Nós temos a informação sobre a carteira do fundo, que é as operações que o fundo possui. Então, é um fundo muito bem diversificado. A gente vê que, bem aqui ao lado direito, a porcentagem que tem de patrimônio líquido por operação. Então, a maior que tem é 5,6% do fundo e depois só vai diminuindo. Então, isso é muito bom ter um fundo com essa diversificação. Lá no início do vídeo eu falei sobre a questão de pagamento dos juros, que alguns são mensal, semestral, trimestral, e o fundo coloca aqui para a gente também. Então eu acredito que dos Fiagros, o Rura 11 é o fundo mais diversificado que tem, tanto por setor, por operação, geograficamente. Então, quanto maior for a sua diversificação, menor é o seu risco. E a questão de diversificação é para nós também, investidores, e a gente precisa também diversificar a nossa carteira. E eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre quantos fundos imobiliários você precisa ter na carteira justamente para diversificar e reduzir o seu risco. Então vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui nos cards. E se você não sabe quantos fundos imobiliários você precisa ter para diversificar e para diminuir o seu risco, então vou deixar o vídeo, você assiste lá, que está bem interessante. Aqui em comentários do gestor, ele coloca que fechou o mês de maio com 94% do patrimônio líquido do fundo alocado, ainda resta ainda uma porcentagem, e esse restante vai ser feito agora durante o início do mês de junho, vão ser alocados em outras operações e em breve vai estar aí com 100% do patrimônio alocado e isso vai gerar mais receita para os cotistas. E falando no patrimônio líquido do fundo, falar rapidamente aqui da terceira emissão de cotas do fundo. O Rura 11 quer captar aí um pouco mais de 500 milhões de reais, o fundo quer chegar aí a 1,5 bilhão, quer ficar um fundo gigantesco, então isso é muito bom, principalmente para os cotistas que têm a oportunidade de comprar o fundo um pouco mais barato, a cota, o valor vai sair a R$ 10,07, e ainda tem mais uma pequena taxa que é do direito de preferência, então para quem é cotista já deve aparecer aí na sua corretora o direito de preferência. Normalmente aparece RURA 12, que é o valor de taxa que você vê lá, e você vê a quantidade de cotas que tem disponível para você. Então, para quem quiser participar da emissão de cotas, essa é uma oportunidade aí para comprar o fundo, as cotas, né, um pouco mais barato. Começou agora, dia 14 de junho, né? E aqui a gente tem um pipeline do fundo. Pipeline é a projeção de operações que o fundo quer adquirir de acordo com o que for captado dessa emissão de cotas. Então, o pipeline é de 510 milhões de reais e esse aqui são as operações que estão em estruturação. E então fica aí a informação sobre a emissão de cotas do Rura 11. Mais embaixo aqui no relatório, o gestor continua comentando sobre a qualidade dos devedores que ele tem em carteira, fala que eles estão 100% adimplentes, sem nenhum tipo de atraso, ou então evento que possa prejudicar o pagamento mensal, trimestral ou semestral dos devedores. Então, isso é bem interessante, essa qualidade da carteira do Rura 11. Olha só, um ponto importante que é um risco para todos os fiagros, inclusive para a agropecuária de um modo geral, é que é em relação ao clima. Então, qualquer tipo de clima que não estava previsto, que não estava no cronograma ali de algum produtor ou algo parecido, então pode arruinar uma safra inteira. Então, o gestor coloca que tem ciência desse risco e por isso que eles buscam a diversificação cada vez mais. Então, procuram produtores com bom histórico, com boas garantias, com uma margem de segurança para que, caso ocorra esse tipo de imprevisto, eles estão preparados para qualquer divergência que ocorrer. No último vídeo do canal, eu reclamei sobre a questão aqui da carteira, que eles colocam apenas que é do setor que é a operação. Eles não colocam o nome das empresas. Então, seria interessante eles colocarem aí no relatório o nome, por exemplo, produtor rural de grãos, aí quem é a empresa, para a gente poder se antecipar a qualquer tipo de problema, a gente já está ciente que faz parte da carteira do fundo. E nessa parte do relatório, o gestor comenta sobre o cenário macroeconômico dos setores do agronegócio que ele possui em carteira. É interessante que no último vídeo que eu fiz do Rura 11, eu reclamei um pouco sobre a questão do tamanho, que eu falei que não tinha necessidade de colocar muitas palavras, poderia ficar mais reduzido e acabou que nesse relatório eles trouxeram aí mais compacto, né, as questões de informações macroeconômicas. Então a gente pode ver que veio mais
com bastante detalhes e mais reduzido, então ficou bem mais interessante. Então ele fala sobre a soja no cenário macroeconômico, fala sobre o milho, ele fala sobre o algodão, produtores de grão, fala sobre o boi gordo, açúcar, etanol e também agora usinas que ele tem no portfólio. Então é muito bom ver aí que vão melhorando cada vez mais o relatório. Bem, esse é o vídeo sobre o Rura 11 Fiagro da Itaú Asset. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Se você gostou ainda mais e quer se atualizar sobre fundos imobiliários, tem muitos mais vídeos como esse aqui no canal. Então você já se inscreve e assiste o restante dos vídeos e os próximos que virão. E valeu e até o próximo vídeo.